amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Será que eu posso chamá-los de meus amigos? Pois bem, então deixe-me lhes chamar de meus irmãos e muito queridos amigos. A paz do Senhor Jesus. Lhes chamo de amigo porque, afinal de contas, neste novo trimestre de 2015, último trimestre deste ano, nós estaremos estudando temas daqui até o final de dezembro que estarão falando sempre sobre amizades. Então, eu sinto-me muito confortável em chamar você, meu companheiro, minha companheira, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, que está aí na audiência semanal dos nossos vídeos, de amigo. Afinal de contas, a igreja, como também na família, são dois lugares onde a amizade ela nunca pode faltar. E visto que nós somos uma família na fé, ainda que à distância, não é? Quantos professores aí que nos acompanham de todas as regiões do país, mas com quem estamos sempre interagindo nas redes sociais. Meu irmão, eu posso chamá-lo de amigo. Você é meu amigo e eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar sempre aí me ajudando, né? Porque você está orando por mim, como eu estou orando por você. De vez em quando o professor outro fala comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, trocamos ideias, né? Conhecimento, informações e temos aprendido muito. E eu digo com toda a sinceridade do meu coração que o fato de vocês estarem orando por mim, o fato de vocês, às vezes, fazerem questão de deixar um comentário aí, elogiando o nosso trabalho, dando-nos aquele estímulo para prosseguirmos, para continuarmos firmes, isto realmente tem me servido e tem me acrescentado bastante. Meu amigo, Deus te abençoe. Espero contar com você aqui ao longo desse trimestre, onde temos um tema geral, não é, muito importante, muito pertinente, especialmente nós que trabalhamos com jovens, que é estabelecendo relacionamentos saudáveis, vivendo e aprendendo a viver. Esta bonita lição estará sendo comentada por um dos maiores mestres da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que é o nosso queridíssimo pastor Esdras Costa Bento. Tenho certeza que Deus tem reservado muita coisa boa para falar ao nosso coração aqui durante esses meses de outubro, novembro e dezembro. Estaremos estudando aí temas diversos, né? Sobre relacionamentos na família, no trabalho, no ambiente escolar ou universitário, na igreja, lidando com pessoas difíceis, enfim. Tenho certeza que o Espírito Santo tem muito a nos ensinar e acho que estamos terminando muito bem esse ano, porque é um tema agradabilíssimo para encerrarmos o ano, é terminarmos falando sobre amizades. Aliás, a Bíblia fala sobre amizades? Desde já eu quero fazer essa pergunta a você, professor, e você poderá falar ou levar essa pergunta para os seus alunos no próximo domingo. A Bíblia fala sobre amizades? Esse é um tema realmente que encontra amparo na palavra de Deus para ser desenvolvido, para ser trabalhado? Aliás, realmente é necessário falarmos sobre amizades, sobre esses relacionamentos afetivos, sociais, na igreja, no ambiente da escola dominical? A Bíblia nos dará algum respaldo para isso? Sim, certamente a Bíblia fala e fala muito sobre amizade. Inclusive, desde já, professor, eu queria que você tomasse nota de alguns, dentre muitos, né, amigos que a Bíblia nos apresenta. Eu queria que você tomasse nota de alguns. É claro, você não vai precisar desenvolver cada um desses relacionamentos amistosos aqui que eu vou trazer para você, mas seria interessante que você anotasse, né, alguns dos amigos que mais saltam na palavra de Deus e que a gente poderia ao menos fazer menção deles no próximo domingo para mostrar que a amizade é sim algo bíblico, está totalmente respaldado na palavra de Deus. Inclusive, o tema da nossa lição de domingo é Fundamentos Bíblicos para Relacionamentos Saudáveis. Nessa primeira lição, nós estaremos mostrando na palavra de Deus que a amizade é algo que a palavra de Deus preza, que a Bíblia nos ensina a viver, a ter, a manter. Aliás, a melhor forma de nós termos amigos, como é? É sendo amigo. Diga isso para o seu aluno, para o jovem, para o moço, rapaz que vai estar com você, sentado aí no próximo domingo, construindo a aula junto com você. A melhor forma de ter amigos
é ser amigos. Antes de sairmos em busca de amizades, devemos nós ser o amigo que alguém precisa da gente. E aí nós temos alguns exemplos de grandes amizades na Bíblia Sagrada que eu queria que você tomasse nota. Dentre muitos, por exemplo, nós temos os casos de Davi e Jônatas, o filho do rei Saul, que eram muito, mas muito amigos. Você lê lá os textos de Samuel, Reis e Crônicas e percebe a profunda amizade, o profundo respeito, companheirismo, coleguismo, a fraternidade que existia entre esses dois jovens. Apesar de Saul, que era o pai de Jônatas, ser um inimigo declarado de Davi, ainda assim, a despeito da inimizade de Saul para com Davi, o filho de Saul era muito amigo de Davi, acumulando, inclusive, com isso, a fúria do seu próprio pai. Mas está aí um exemplo de grande amizade nas páginas do Antigo Testamento, que muitos, inclusive, os homens perversos, malignos da modernidade ou da pós-modernidade em que nós estamos, confundem, gostam de torcer a palavra de Deus para fazer parecer que existia algum caso homoafetivo entre Davi e Jônatas. Eu digo isso porque eu já tive um professor na universidade que chegou ao absurdo de dizer que Davi e Jônatas eram gays. Não é? Que absurdo, que coisa tola, estúpida. Infelizmente o homem do século XXI, ele não consegue olhar para um homem declarando amor para outro, sem que perceba nisso um teor erótico, sem que perceba nisso um teor romântico, infelizmente hoje um filho que declara amor para o pai é fraqueza desse filho, é alguma declinação gay deste garoto, deste menino, Homens não podem se abraçar mais na comunidade hoje, no século XXI, homens que se abraçam já é logo estranhável, Mas nós não podemos ler a Bíblia com esses óculos culturais do século XXI. O fato é que a amizade entre Davi e Jônatas era uma amizade sincera, era uma amizade honesta, que advinha de Deus e que não pode se confundir em hipótese alguma com homossexualidade. Aliás, se tem um homem na Bíblia que gostava muito das mulheres, era Davi. Davi gostava muito de mulheres, a gente vai ver que ela tinha ali pelo menos umas 3 ou 4 esposas no mundo em que a poligamia era tolerada. Davi e Jônatas, 2 grandes amigos. Você quer mais? Elias e Eliseu, 2 grandes companheiros. Desde o dia em que Elias chamou Eliseu para ser o seu discípulo, para estar junto dele, Eliseu nunca mais o abandonou, até o dia em que Deus tomou Elias para si, no meio daquele vendaval, daquela carruagem de fogo e tudo mais. Então Elias e Eliseu, outros 2 grandes parceiros na palavra de Deus no Antigo Testamento. Você quer um exemplo de 2 mulheres muito amigas, muito próximas, muito íntimas entre si? Ruth e a sua sogra Noemi. Para você aí inspirar as moças no próximo domingo a desenvolverem relacionamentos saudáveis. Ruth e Noemi. A amizade entre essas mulheres era tão grande. Ruth era nora de Noemi, e no dia em que o marido de Noemi morreu e o marido de Ruth morreu, ambas, portanto, ficaram viúvas, Noemi decide voltar para as suas terras, as terras de Belém. Ela estava em Moabe, que eram as terras de Ruth. Ruth era moabita, mas Noemi era belemita. Noemi diz: eu vou voltar. Aqui não tem mais nada para mim, o esposo faleceu, os filhos faleceram, vou voltar para a minha terra. O que é que Ruth diz? Eu irei contigo. E apesar da insistência de Noemi para que Ruth ficasse com seu povo, Ruth diz: não, eu vou com a senhora. Onde a senhora pousar, eu irei pousar. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ali está uma grande e muito profunda declaração de amizade. Aliás, a história de Ruth é belíssima, é lindíssima. Ela, inclusive, embora tendo sido moabita, foi escolhida por Deus para ser uma das ancestrais de ninguém mais, ninguém menos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ruth e Noemi, outro grande exemplo também de amizade. Você vai ter um outro exemplo também de amizade, ainda nas páginas do Antigo Testamento, e agora dentro do contexto familiar, eles eram parentes. Esther, ou como era o seu nome em hebraico, Hadassah, e o seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, como queiram. Mordecai, ou Mardoqueu, e Esther
tiveram uma amizade tão grande, né? Porque os pais de Esté morreram quando ela era bem jovem, uma criança ainda, e o primo dela, Mardoqueu, tomou para criá-la. E a amizade entre eles era tão grande que mesmo no dia em que os soldados da Pérsia vêm para levar Radassa para o palácio real, porque diz a Bíblia que ela era uma moça muito bonita, atraente, e quando a rainha Vasti foi deposta da sua posição de rainha, logo o rei Assuero procurou uma outra jovem, não é? Procurou entre as mais belas da região para constituir como a rainha no lugar de Vasti. E ali vai Radassa da casa do seu primo para morar no palácio. Mas a gente lê o livro de Esté e percebe que ainda há um contato, a comunhão muito próxima. Mardoqueu está sempre procurando saber como está Esté no palácio. Esté no palácio está sempre procurando saber como está Mardoqueu entre o povo. E ali há uma amizade, uma comunicação, orações recíprocas, né? E mesmo quando o agagita Ramã se levanta na Pérsia para querer destruir o povo judeu, Mardoqueu entra em cena, vem interceder junto à rainha. A rainha Radassa, que foi instituída, que foi escolhida rainha porque agradou aos olhos. Na verdade, o Senhor não trabalhou ali, orquestrou toda aquela situação. E aí a rainha Radassa vai e intercede junto ao rei Assuero em favor do povo judeu para livrá-lo da morte, que era certa, que estava com data e hora marcada, né? Então, são amizades muito importantes que a gente percebe na Bíblia Sagrada. Ainda no Antigo Testamento, que outra amizade nós poderíamos perceber? Os amigos. Misael, Hananias, Azarias e Daniel. Que 4 grandes amigos foram aqueles rapazes, né? Embora judeus, exilados em Babilônia, ministros do governo em Babilônia, né? Deus honrou aqueles jovens ali. Veja que quando havia no capítulo 2 de Daniel uma ameaça terrível de morte sobre todos os magos, sábios, encantadores, feiticeiros, bruxos, adivinhos de Babilônia, por eles não terem interpretado o sonho de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor teve um sonho terrível, né? Um sonho daquela estátua, e aí ele disse, olha, eu quero que vocês me contem, chamou todos os príncipes, magos, encantadores, e disse para eles, eu quero que vocês me contem o sonho e ainda da interpretação. Poxa, da interpretação eles até poderiam dar, mas contar o sonho, aí ninguém soube, ninguém pôde. O rei furioso decretou sentença de morte e disse, todo mundo vai morrer, a não ser que me apareça alguém aqui para dizer qual o sonho que tive e dar a interpretação. O que foi que Daniel fez? Daniel, que assistia diretamente no palácio, procurou seus amigos e pediu que os seus amigos orassem por ele, para que Deus lhe desse o sonho de Nabucodonosor e ainda desse também o discernimento, a interpretação. E através da oração de Misael, Hananias e Azarias, Deus ouviu, abençoou Daniel, deu o sonho que havia dado a Nabucodonosor, disse qual foi o sonho, deu a interpretação, Daniel contou ao rei, o rei confirmou, ficou alegre, promoveu Daniel, e Daniel disse, eu não cheguei aqui sozinho não, amigos me ajudaram a chegar até aqui. O que foi que Daniel fez? Intercedeu junto ao rei, para que o rei honrasse também os seus amigos que haviam orado por ele. E aí os amigos de Daniel também são exaltados, constituídos ministros do governo de Babilônia. Então percebam como é importante a amizade, né? A Bíblia definitivamente dá todo o respaldo para a amizade. Mas no Novo Testamento nós também vamos ter exemplos de grandes amigos. Veja, Jesus e Lázaro, por exemplo, né? A própria palavra de Deus, o Evangelho de João, diz que Jesus amava muito a Lázaro. Muito, né? Havia uma amizade muito próxima, tanto é que nós vemos Jesus indo à casa de Lázaro. Depois que ele havia ressuscitado, antes de ele morrer, né? Lázaro, que tinha como irmão Marta e Maria, Jesus tinha uma comunicação muito frequente, muito próxima. Jesus gostava de estar perto daquelas pessoas, eram seus amigos. Os discípulos de Jesus aí então nem se falam, né, irmãos? Os 12 que Jesus escolheu, Jesus mesmo disse, olha, eu já não vos chamo mais de servos, porque o servo não está sempre em casa, eu vos chamo de amigos, louvado seja Deus, né? Jesus chama os seus discípulos de amigo, Jesus chama você de amigo, Jesus chama-me de amigo. Se nós fazemos a vontade de Deus, se nós andamos segundo a palavra do Senhor, que há condição, né? Porque Jesus disse, vocês serão chamados de meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós temos o mais importante amigo de todos
toda a face da terra, que não é o único. Isso precisa ficar claro no próximo domingo, né? Tem gente que diz, Jesus é o único amigo, o resto, irmão, é tudo mentira. Aqui na terra nós não temos amigos. Temos, irmãos, temos. Olha esses exemplos aqui que eu já estou dando a vocês. Nós podemos ter grandes amizades aqui, né? Com a bênção do Senhor, com a ajuda do Senhor, apesar das nossas diferenças, nós podemos ter grandes amizades. Eu posso bater no peito e dizer que eu tenho grandes amigos aqui. E você, professor? Você pode dizer que tem grandes amigos? Seus alunos podem dizer que tem grandes amigos? Ora, nós somos uma grande família na fé, né? Se nós não tivermos amizade em nossa casa, se nós não tivermos amizade na igreja, então por que nós estamos aqui? Porque a comunhão, né? Existe sim a possibilidade de termos verdadeiros amigos aqui, com todas as suas deficiências, porque todos são imperfeitos. Ora, eu sou imperfeito, por que eu devo esperar perfeição no meu amigo? Todos somos imperfeitos. Agora, Jesus é o maior de todos os amigos. Não é o que diz o belíssimo hino da harpa cristã? Achei um bom amigo. Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Jesus é, sem dúvida alguma, o maior e mais especial de todos os amigos. E ele chamou os seus discípulos de amigo. Ele nos chama de amigo hoje também, né? Porque ele deseja ter uma amizade profunda, íntima, sincera conosco. Aliás, professor, vale aqui a pergunta. Você já conversou com esse seu amigo hoje? Esse seu amigo tem livre acesso à sua casa? Pergunte aos seus alunos no próximo domingo, esse amigo Jesus, ele tem liberdade de entrar, de vir nos visitar, de estar conosco, né? Ele tem um lugar em nosso coração? Ele tem um lugar em nossos planos, nossos projetos? Ele participa? Ele tem conhecimento? Né? Porque amigos verdadeiros, tomam conhecimento de quem somos, do que fazemos, do que pretendemos. Será que Jesus tem tomado conhecimento através da oração? Né? Claro que ele sabe todas as coisas. Davi disse, a palavra não me chegou ainda à boca e tu, Senhor, já conheces, mas ele quer que a gente fale, ele quer que a gente dialogue com ele, né? Tiago dizia, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, né? Deus ele quer desenvolver a amizade conosco. Então, sem dúvida alguma, a palavra de Deus fala de amizades, mas ainda há outras amizades aqui no Novo Testamento. Por exemplo, né? Os próprios apóstolos de Cristo tinham amizade entre si, né? Você vê, por exemplo, olha, Paulo e Barnabé eram grandes amigos, embora tenha havido ali um momento de desavença, né? Porque amigos também, né? Tem os momentos de divergência, de desavença, e às vezes surge uma contenda aqui e ali entre amigos, né? Não é porque apareceu uma contenda que a gente deixou de ser amigos. Nós podemos ser amigos apesar dos desafios, apesar das diferenças, apesar dos pontos de vista diferentes, né? Paulo disse, olha, vamos para a viagem. E aí o Barnabé disse, vamos levar João Marcos? Paulo disse, não vamos levar João Marcos. Mas o Barnabé insistiu, aí Paulo disse, bem, então, Barnabé, você toma o seu rumo, você vai por um caminho, eu vou por outro, não deixamos de ser amigos, continuaremos fazendo a obra de Deus, mas vamos cada um tomar o nosso rumo, né? Mas eram amigos. Paulo e Silas, né, após essa separação entre Paulo e Barnabé, né, houve agora um novo companheiro para Paulo, que é o seu amigo Silas. Tão amigo que mesmo na hora em que Paulo é surrado lá em Filipos, Silas também está junto dele e não se furta ao santo direito de ser também penalizado junto com Paulo. E aí nós encontramos os dois na cadeia, orando e cantando. Pensa, amigo bom é assim, né? Amigo bom é assim, não é só amigo para as horas boas, para as horas dos milagres, né? Para as horas das farturas, para as horas dos passeios. Amigo que é amigo de verdade e amigo das horas incertas, como diz o provérbio, né? Em todo tempo o amigo ama e na angústia nasce o irmão. Silas é esse tipo de amigo, porque mesmo quando Paulo está surrado, apedrejado, sofrendo, Silas está junto com ele, chorando como que chora. E lá na cadeia nós encontramos os dois orando e cantando à meia-noite, um fortalecendo o outro. Paulo e Timóteo, outro também grande exemplo de amizade, professor, que você pode ressaltar para o seu aluno no próximo domingo. E que grande amizade havia, né, entre Paulo e Timóteo, a tal ponto de Paulo chamar Timóteo de meu
filho na fé. Companheiro, diferentemente de Demas, né, que foi cooperador de Paulo no início, conforme Colossos registra, mas que no final da vida de Paulo, envergonhado das cadeias de Paulo, temeroso da fúria de Roma e amando o presente século, abandonou Cristo, abandonou Paulo, abandonou a obra de Deus. Timóteo não. Timóteo, desde jovem, muito novo ainda, foi chamado por Paulo para ser seu cooperador no ministério e ficou até o final. As últimas cartas, inclusive, na Bíblia Sagrada, são cartas que foram escritas por Paulo para quem? Para Timóteo, né? As últimas cartas de Paulo foram escritas a Timóteo quando Paulo estava ali prestes a ser sentenciado à morte por Roma. E que belíssima, né? Paulo ele escreve a sua última carta dizendo: meu amigo, suporte comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Venha logo me ver, né? Lá no finalzinho da carta Paulo diz: venha logo me ver antes do inverno e quando vier traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então a Bíblia vai nos falar. Você pode citar aí outros exemplos de amizade que você lembra, que te veio à cabeça aí, folheando as páginas da Bíblia Sagrada. Anote, porque é bom levarmos esses exemplos de amizades, né? Sejam entre mulheres, sejam entre homens, sejam entre homens e mulheres, para você mostrar para os seus alunos como é importante, a exemplo desses grandes servos e servas de Deus, nós hoje constituirmos relacionamentos saudáveis, porque afinal de contas, como está colocado em nossa lição, né, o homem não é uma ilha, Hoje esses relacionamentos virtuais, né, tudo hoje está muito virtualizado, tudo hoje é muito pela internet, computador, smartphone, WhatsApp, Facebook, né? As pessoas estão se distanciando muito desses relacionamentos afetivos, próximos, olho a olho, a conversa, o sentar à mesa, ou comer uma pizza juntos, o discutir, o brincar, o sair para passear, né? Isso falta muito. E o homem não é uma ilha, o homem não vive sozinho, enclausurado, né? Tem uma imagem na internet que eu achei muito interessante, né? É cada um pregado lá com o seu smartphonezinho preso numa ilha. Né? Cada um no seu smartphone preso numa ilha, num grande oceano. Infelizmente hoje nós vivemos assim, né? Nós nos trancafiamos do mundo virtual como se a vida fosse apenas online, como se não existisse vida offline. Mas existe vida offline, né? Existem relacionamentos verdadeiros, saudáveis, encontros casuais, né? Encontros ali pessoais, reais, né? O apertar da mão, o abraçar, né? É coisa importante esse calor humano, nesse diálogo, esse sorrir, né? É importante que nós desenvolvamos esses relacionamentos. E creio que esse trimestre o Senhor nos aguarda boas discussões, né? Dentro dessa temática. E aí você, professor, peça a graça a Deus para Ele te ajudar e te orientar nesse sentido, né? No primeiro tópico, o que é que o pastor César Moisés faz? Ele nos apresenta aqui um subsídio bíblico, como o pastor César Moisés costumava fazer, né? Na lição passada, no trimestre passado. O pastor Esdras Bento, que é profundo conhecedor da hermenêutica bíblica, ele é mestre em teologia, ele leva-nos novamente lá para o Gênesis, para mostrar, né, conforme o texto bíblico colocado aí para nós, em Gênesis 2, que não é bom, né? Desse texto bíblico que está posto aí para nós, o que vai interessar não é tanto a questão aqui do casamento, Adão, Eva, não é isso. É a questão de Deus ter olhado para o homem e ter visto que não era bom que o homem estivesse só. Mas como o pastor Esdras Bento pontuou aqui pra gente, o homem não estava só absolutamente ainda antes da criação de Eva. Por quê? Porque ele tinha Deus junto dele, é o que está colocado aqui no primeiro ponto desse primeiro tópico, o relacionamento com Deus. O homem já tinha a presença do Senhor junto dele. O homem já tinha natureza em sua volta, portanto, o relacionamento aqui agora horizontal com a natureza, um relacionamento vertical com Deus, um relacionamento horizontal com a natureza, né? Um relacionamento de cuidados, de manuseio da natureza, um relacionamento amistoso, pacífico com os animais. Havia ali uma ordem belíssima, né? Estabelecida por Deus. Esse ambiente edênico não era um ambiente agressivo, violento. O homem não teria que ter medo dos animais peçonhentos, dos animais selvagens, não, né? Porque o ambiente que Deus criou ali, que vai ser repetido durante o milênio, durante o governo físico de Cristo aqui nessa terra, era um ambiente com total ausência de animosidade, com total ausência de violência, de agressividade, né? A maldição que traz a violência, a morte, o medo para o mundo é decorrência do pecado. Mas antes do pecado, o homem podia conviver sem nenhum problema com leões, leopardos, serpentes, né? Sem nenhum receio. Havia esse relacionamento.
né? Mas veja, o que é importante nesse primeiro tópico de perceber é que apesar de Deus estar junto do homem e de Deus ter cercado o homem de uma natureza belíssima e lindíssima, Deus ainda assim olha e diz: não é bom que o homem esteja só. Veja, não foi alguém que disse isso, foi o próprio Deus. Mas por que Deus diz não é bom que o homem esteja só? É porque Deus sabe que Ele mesmo, Deus, é uma grande família. A natureza, como está colocada, também é uma grande família. Mas o homem, como está posto no Éden, está sozinho. Por que eu digo que Deus é uma grande família, que a natureza é uma grande família, mas o homem estava sozinho? Perceba. Nós sabemos e nós defendemos que Deus não é uma pessoa só. Deus, ele é triuno. A famosa trindade ou triunidade, como alguns teólogos preferem. Deus sempre foi uma grande família. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas convivendo harmoniosamente numa eternidade incalculável de tempo imensurável. Sem princípio e sem fim. Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da criação dos homens, antes da criação dos anjos, Deus nunca esteve sozinho em momento algum. Porque antes mesmo de tempos remotos, incalculáveis, imedíveis, incompreensíveis, não revelados à mente humana, da criação dos anjos, Deus ainda assim não estava só, porque estava ali, Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que eu digo que Deus é amor eterno, né? Amor absoluto, que Deus amou sempre. Deus nunca aprendeu a amar, Ele sempre ama, porque Ele sempre, né, sempre ouve o Pai, o Filho e o Espírito Santo, compartilhando o amor recíproco, verdadeiro entre ambos ali, né? Então Deus, Ele nunca está só. A natureza que Deus cria também não está só, porque para cada bicho Deus cria o seu par. Para cada macho, Deus cria a sua fêmea. Deus cria a família, né? E os animais vão se multiplicando, vão se procriando. Então está ali, né? Está a grande família. Os animais também nunca estão só. Ainda que em espécies distintas, ainda que em espécies diferentes, gêneros diferentes, mas tem ali uma quantidade incalculável de bichos, de animais naquele Éden, naquele paraíso de Deus. Mas o homem, e aí como é que está? O homem é uma família? Tem mais alguém da qualidade do homem ali? Não, mas tem Deus junto dele, tá? Mas Deus ainda não é homem. Deus, ele vai se fazer homem na pessoa bendita de Cristo há 2000 anos atrás. Mas antes disso, Deus não é homem, Deus é espírito, como dizia, né, o próprio Jesus para a mulher samaritana. Deus é espírito, né? Deus, ele se apresentava ali no Éden para conversar com Adão, mas em manifestações teofânicas. Deus assumia, né, um corpo ali, uma matéria que nós não conseguimos discernir exatamente que tipo de corpo era esse, que Deus assumia para poder se tornar visível e comunicar-se olho a olho com o homem Adão, né? Mas Deus não era um homem absolutamente como Adão era. Então Adão está, como Deus muito bem diz, não é bom que o homem esteja só. O homem estava só e não era para ficar só. Não era. Deus mesmo diz, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus diz, falhei uma disjuntora, uma auxiliadora, uma mulher que esteja ao seu lado. Aí a partir daí, né, do sono em que Adão cai, que Adão é posto por Deus, Deus retira da sua costela, faz a mulher, e a partir dali a grande espécie humana, a grande família humana se constitui. Deus gostou tanto daquele negócio que disse, olha, crescer, multiplicar e povoar a terra. Definitivamente o homem não foi feito para viver só. Por que é que existem hoje? Por que é que existe hoje, então, você, professor, vai compartilhar com seus alunos? Por que é que existem, então, né, tantas pessoas que gostam de viver sozinhas, enclausuradas, fechadas, distantes de tudo e de todos? Por que é que alguns jovens em nossas igrejas não se comunicam, né? Não falam, não participam de conjuntos, não participam de departamentos, vêm para o culto, termina o culto, o pastor deu a bênção apostólica, ele parece um ninja, puf, desapareceu, né? Por quê? O que está acontecendo? É bom que você, professor, que é um agente de Deus na sua classe, na sua igreja, procure ver esses jovens, né? Procure aí conhecer esses jovens, dialogar. Às vezes tudo que falta é alguém tomar a iniciativa de chegar, né? Porque tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que são acanhadas, né? Às vezes não é nem por rejeição às pessoas, um sentimento de superioridade, de se achar melhor que as outras pessoas e não querer se unir. Não é isso, né? Às vezes a pessoa é tímida, né? Como a gente diz no popular, encabulada, né? Às vezes traz alguns medos, algumas mágoas do passado que acabam deixando ela ali recuada, enclausurada, né? Às vezes até participa de um conjunto de mocidade, né? Mas ali é meio triste, meio sozinho e precisa de amigos, precisa de gente que chegue junto,
junto, que abraça. E aí, mano, tudo bem? E aí, irmã, como é que vai e tal? Onde é que você mora? A gente pode fazer uma visita na sua casa? Olha, vamos sair, vamos passear, vamos conversar. Né? Essa troca, né, de afetividades, isso muitas vezes falta. E você, professor, pode ser um líder neste sentido, pode cabeçar, né, essa coisa, né, de estimular os jovens. Amizade, Salmo 133 está lá, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom, né? Se nós entendermos essa palavra, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. De fato é bom. Bom, Deus não fez homem para viver sozinho. Quer ver? Olha, tem um texto aqui, aliás, 2 textos que eu quero ler para você e quero que você, professor, tome nota, porque na minha opinião são 2 textos chaves para discutirmos sobre a questão dos fundamentos bíblicos, né? Indo agora já para o tópico 2, né? Fundamentos dos relacionamentos saudáveis. O primeiro tópico vai falar aí do homem na sua relação com Deus, o homem na sua relação com a natureza, mas o homem na relação com o outro ser humano. Porque assim foi a vontade de Deus, criar outro ser humano para estar ao lado do humano primeiro que Deus criou, né? Senão não teria raça humana. Eu não estaria aqui, né? Ou então até estaria, mas aí Deus teria sempre que criar uma pessoa nova. Pegar a mão, botar a mão no barro e criar uma pessoa nova, né? Mas Deus teve uma ideia brilhante de dizer, não, vou criar uma companheira, uma mulher sexo oposto, para estar ao lado do homem, não só complementando-o no sentido da amizade, mas satisfazendo-o também, né? E constituindo ali uma belíssima família. Deus é genial. Deus é um arquiteto brilhante do universo, né? E ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí vem um fundamento bíblico, né? Vem os fundamentos para relacionamentos saudáveis. Eu quero já apresentar aqui para você 2 textos que eu quero muito, muito mesmo que você leia com seus alunos no próximo domingo. É o texto de Provérbios 18:1, que é justamente textos que falam contra o enclausuramento e a favor do desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. Provérbios 18:1, na versão NVI, que é a minha preferida, diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se revela contra a sensatez. Olha que coisa interessante. Quem se isola busca interesses egoístas. Vamos acabar, né? Você precisa acabar com essa coisa de eu não canto naquele conjunto porque ali só tem gente hipócrita. Eu não participo daquele departamento porque ali só tem gente hipócrita. Que isso, meu irmão? Que isso? Você está vivendo interesses egoístas? Você se acha melhor que todo mundo, né? Você está igual o Thales, né? O Thales Roberto, você se acha acima da média? Que é isso, né? Eu estou acima da média, né? Eu estou entre eles porque eles são fracos, mas eu estou acima da média. Que é isso, rapaz? Para com isso. Larga esse espírito de Thales em nome de Jesus, né? Colocar a mão sobre a sua cabeça e repreender, mandar sair de 10 em 10, que isso é demônio. Né? Não busca interesses egoístas. Você acha que só tem hipócrita? Então vá, meu irmão. Você é mais um. Né? Ali é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Pode vir, né? Eu costumo dizer, né? Já disse isso aqui em vídeos outrora e torno a repetir. Né? Quando uma pessoa chega para mim e diz, eu não me misturo com aquele povo porque ali só tem gente hipócrita, dá vontade de dizer, não, meu irmão, venha, meu irmão. Pode vir. Isso aqui é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Eles são hipócritas, você é linguarudo. Deus vai ter misericórdia de tudo e vai transformar. Vai libertar todos, porque Deus ama a todos e não despreza ninguém. Eu costumo chamar de o crente Kiko, né? É o crente Kiko, é o crente que não se mistura com as gentalhas. Né? Mas Deus ele não quer crente Kiko na igreja. Deus quer crente que viva em união, porque isso é bom, isso é agradável. Coinonia, né? Está aí na nossa lição, né? Coinonia é a comunhão íntima, próxima, é o companheirismo que não pode faltar na casa de Deus, na família da fé. Não é bom. Quem se isola se rebela contra a sensatez, contra a inteligência, contra o bom senso. Porque não é do bom senso viver isolado. E por que não é do bom senso? Eclesiastes explica. Abre aí novamente. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha ainda o que é que Salomão, porque Salomão escreveu Provérbios e Eclesiastes. Olha ainda o que é que Salomão explica. Por que não é bom que o homem se isole? Por que é contra a sensatez o homem viver isolado? Eclesiastes 4, 9 e 10. Salomão explica, ele diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mais pobre do homem que cai
e não tem quem o ajude a levantar-se. Então tá aí, esses dois textos de Provérbios 18, Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, são textos fundamentais. É melhor estar em companhia do que estar sozinho, disse Salomão, né? Porque se um cair, o outro vai lá. Ô mano, dá aqui a mão, chega, se preocupa não, é assim mesmo, todo mundo erra, quem é que não peca? Quem é que não falha? Chega cá, sou teu amigo, estou aqui para te ajudar, vou orar por você, vou te abençoar, né? Como é bom ter amigos que orientem a gente, que aconselhem a gente, que ajudem a gente, que elogiem, né? Que puxem a orelha quando precisar, porque Salomão vai dizer, está lá em Provérbios, mais leais são as feridas feitas pelo amigo que ama do que os beijos de quem odeia. Felizmente, muitas vezes a gente está muito mais interessado nos beijos de quem nos odeia do que nas feridas daqueles que nos amam, né? Mas Salomão diz que o amigo às vezes fere, mas fere por amor, como Deus que nos ama, mas também nos castiga e nos repreende. No segundo tópico, fundamentos de relacionamentos saudáveis, pastor Esdras Bento vai falar primeiro sobre amor fraternal, que é o que está lá em Romanos 12:10, né? Quer ver? Vamos ver aqui. Romanos 12:10, carta de Paulo à igreja dos judeus que estavam em Roma, judeus convertidos. Romanos 12:10, Salomão diz assim: dediquem-se. Vamos ler a partir do 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso aqui tem a ver, inclusive, essa última parte do versículo. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Tem a ver com alteridade, que é algo lá no último ponto desta lição, né, que a gente vai trabalhar. Mas por hora, peguemos isso aqui, a primeira parte do versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então está aqui. Inclusive, a palavra frater no grego, né, no grego, essa palavra fraternal vem do grego. Frater significa irmão, né? Curiosidade, tome nota disso, professor. É interessante você levar isso aí, essa informação que não está na lição, para o seu aluno. Frater no grego significa irmão. Portanto, amor fraternal significa amor de irmãos. É o sentimento, é a empatia, né, que um irmão tem pelo outro. Infelizmente hoje, dada essa violência crescente, essa destruição dos lares, essas desavenças que existem nas famílias, esse amor fraternal, esse amor de irmãos tem se perdido, né, ao longo dos tempos, né? Infelizmente hoje os irmãos já não andam se amando tanto assim, né? Mas o padrão é que os irmãos se amem, né? Que os irmãos se gostem, afinal de contas dividem o mesmo lar, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né? Amor fraternal é o amor entre irmãos. Agora, o que é interessante é que na palavra que Paulo usa aí em Romanos 12:10, quando ele diz amando-vos aos outros com amor fraternal, a palavra no original grego para amor fraternal aí, outra curiosidade para você tomar nota, é Filadélfia. A palavra no original grego para amor fraternal usada em Romanos 12:10 é Filadélfia. Olha que coisa interessante, porque Filadélfia, de filo no grego significa justamente amigo, né? Amigo, filo, amigo. Filadélfia tem a ver justamente o quê? Com esse amor entre irmãos, com esse amor entre amigos, este companheirismo. Interessante porque esta palavra Filadélfia está lá, né, nas cartas de João, escritas por João, né, amando do Senhor Jesus, para as 7 igrejas da Ásia Menor. E tem uma comunidade lá que é chamada de quê? De Filadélfia. Olha que coisa interessante, né? Filadélfia no grego significa justamente amor fraternal. E é interessante porque a gente vai para Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 11, e para esta igreja de Filadélfia, que inclusive é uma das poucas igrejas, se eu não me engano, uma das 2 ou 3 igrejas dentre aquelas 7 que não recebe nenhuma repreensão, né? Porque a igreja de Filadélfia, ao contrário das demais, parece que tem outras 2 que não recebem nenhuma repreensão, né? As outras receberam repreensões seríssimas, mas Filadélfia não recebe, só recebe elogio. Só recebe elogio e promessas maravilhosas de Cristo, né? Porque Jesus diz, olha, eu sei as tuas obras. Coloquei diante de ti, Apocalipse 3:8, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Olha que palavra linda, né? Jesus diz para a igreja de Filadélfia. No entanto, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aí no versículo 9, Jesus diz,
Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Interessante porque parece aqui que Jesus ele faz um trocadilho no tocante ao amor. Porque Filadélfia, quando Jesus diz a João, no versículo 7, a igreja, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, né? Filadélfia significa amor fraternal. Mas Jesus aqui vem falando no versículo 9, porque eu amei você, Filadélfia. Mas quando Jesus diz eu amei, Jesus não diz Filadélfia, que ele poderia ter dito, né? Ele poderia ter usado filo, que é amor fraternal. Mas ele usa aqui a palavra ágape no grego, né? Egapesá é a palavra aqui no original grego que Jesus usa. Jesus está dizendo, olha, você é Filadélfia, mas eu agape você, né? Eu amo você com amor sublime, Filadélfia. Louvado seja Deus, né? Para uma igreja que já era uma igreja de amor, Cristo diz, eu a amo, mas com amor ainda mais sublime do que aquele que está aí registrado no seu nome. Coisa linda, né? Filadélfia, amor fraternal. Inclusive essa palavra filo de amigo, né? Também está lá no nome de Filemão. Outra curiosidade, anota aí, né? Filemão, aquele amigo de Paulo, né? Que era senhor do escravo Onésimo, que Paulo conheceu na prisão, ganhou para Jesus, né? Paulo escreve a carta a Filemão, recomendando que receba Onésimo, o escravo fugitivo, de volta, com amor, né? Como convém aos santos, aos servos de Cristo Jesus. Então, Filemão significa o quê? Nosso amado, ou um amado. Né? Porque Filemão justamente significa isso, esse amor, né? De amigos, o amado ou nosso amado. E o que é amor fraternal? O que é esse amor fraternal? O que é este amor? Né? A gente ouve muito falar, né, em 3 tipos de amor no grego, né? Que é filéu, da onde vem filo, Filemão, Filadélfia, amor fraternal. A eros, que é o amor erótico, o amor romântico do marido para com a sua esposa, vice-versa. E o amor agape, ou ágape, como nós popularmente chamamos, embora a pronúncia mais correta, de acordo com os nossos exegetas, seja agape. Né? São esses 3 amores. Né? O amor fraternal tem a ver com o amor filéu. Que amor é esse? Pastor Ezeias Bento coloca aqui, permita-me ler. Trata-se do tipo de amizade em que o outro é aceito e respeitado como tal. É um amor interpessoal que valoriza as qualidades, respeita as diferenças, suporta as fragilidades. É um amor capaz de se dedicar ou de se alegrar com as conquistas do outro e de se entristecer com o infortúnio alheio. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, dizia Paulo aos Romanos, né? Ele é cordial e se esforça pela paz. Então está aí o amor fraterno, né? É o amor que se preocupa com o amigo, é o amor que quer o bem do outro, é o amor que se sensibiliza com a causa do outro. Mas ainda vai ser colocado aqui, né, o amor agápico ou o amor agape. Que amor agápico é esse? É o amor mais sublime. É o amor mais sublime do que o amor fraternal. O amor agápico tem a ver com o amor que Deus manifesta pelo mundo, conforme está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus egapesei o mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira. E o que é que Deus faz nesta manifestação sublime de amor? Ele doa o seu Filho. O amor agápico, diferentemente do amor fraterno, embora estejam aqui, né, dentro do mesmo conjunto do amor, dentro do mesmo bloco, né? Eu não sei se a gente poderia falar numa distinção, né? Mas há algo ainda mais sublime no amor agápico, que é justamente o quê? Essa coisa do sacrifício. Né? Enquanto no amor fraterno eu me sensibilizo com a causa do outro, no amor agápico, eu me sacrifico voluntária e amorosamente pelo outro. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Né? Jesus Cristo disse, olha, ninguém toma a minha vida, ninguém me mata, eu dou a minha vida e eu tenho poder para reavê-la. Ele disse uma palavra que os judeus não entenderam: destruirei esse templo e em 3 dias reconstruirei. Os judeus pensaram que eles estavam falando sobre o templo de Herodes, que levou 42 anos para se levantar. Eles estavam falando do corpo dele, né? Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja por 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Né? É o amor sacrificial e que Jesus ordena, como está aí no ponto 3 desse segundo tópico. Né? Jesus ordena o amor agápico, porque lá em João capítulo 15, versículos 12 e 13, ele diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque não há maior amor do que este. Olha aí a sublimidade do amor agápico, olha aí.
Jesus diz, não há maior amor do que esse. Não há maior. Acima desse não há outro amor. Amor agápico, o amor de Deus pelo mundo. Não há o amor sacrificial. Anote aí. Amor agápico é o amor sacrificial. Não há maior amor do que este. O de dar a vida pelos próprios amigos. Né? Veja que coisa linda. Louvado seja Deus. Jesus ele diz que o maior amor, o mais sublime amor, é aquele que se doa sacrificialmente em favor do amigo. Não basta, professor, diga para os seus alunos no próximo domingo, não basta apenas nos sensibilizar. Não basta apenas a gente olhar e dizer, eu tenho pena dele, eu tenho pena dela. Não basta. Não basta apenas orar. Orar é importante. Se você pode orar, ore. Você pode, ore. Mas não é ainda o bastante. Se você pode se sacrificar, se você pode lançar-se sobre a fogueira e deixar-se queimar em favor da vida de alguém, né? O simples doar sangue, o simples doar um alimento, né? É você estar doando vida, é você estar se sacrificando, né? É você cooperar quando você leva um cofrinho missionário. Eu tenho dito muito isso aqui nas lições que eu tenho comentado. O simples você levar um cofrinho missionário para casa, digo isso para os seus alunos, professor, né? E você ali tirar todos os meses uma oferta generosa, boa. Não é trocadinhos, não. É uma oferta boa do seu salário, da sua renda, daquilo que você recebe. E colocar naquele cofrinho para abençoar o missionário que está lá do outro lado. É um gesto de amor sacrificial, né? Porque quando você pensa só nas suas dívidas, nas suas contas, nas coisas que você tem a pagar e a comprar, você nunca vai ajudar ninguém. Mas quando você lembra que do outro lado tem alguém mais necessitado que você, quando você lembra que no sertão nordestino tem um pastor, uma família missionária, um jovem missionário que está lá, sem água potável, sem água mineral, tomando água barreta, sem chuva, sem alimento, sem uma veste bonita, confortável, decente, sem uma casa boa, confortável, morando em casas de barro. Quando você lembra dessa situação de missionários do outro lado do mundo, numa cultura diferente, longe do Brasil, passando privações e provações, perseguições, quando você lembra disso, Cristo constrange o seu coração, o amor agápico toma você, e aí você quer despojar-se do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, para quê? Para abençoar quem está lá do outro lado. É o amor agápico, é o amor sacrificial. Instrua os jovens da sua igreja, caro professor, a terem este amor sacrificial, este amor empático que leva-nos a colocar-nos no lugar do outro, sentirmos as suas aflições e, portanto, constranger-nos a lhe ajudar. É o amor que Paulo diz, né? Paulo diz para a igreja de Corinto, olha, eu de muito boa vontade, não é de má vontade não, é de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha que declaração linda, não é? Que declaração linda Paulo escreve para aquela carta, né? Onde muitos irmãos estavam ali se levantando contra o ministério de Paulo, né? Difamando Paulo. Paulo diz, olha, eu amarei vocês e vou me gastar, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. É o que o pastor Jesus coloca aqui. Ele coloca aqui, terceiro ponto do segundo tópico, ele coloca, olha, quem possui este amor agape, quem o possui sem exigir qualquer coisa em troca, mesmo que seja reciprocidade. Ele não exige reciprocidade. É o que Paulo disse, ainda que seja menos amado. Não é? É o amor que Deus oferece em favor de nós, né? Como demonstração do quanto Ele nos ama. É neste sentido que se fala do amor de Cristo pela igreja e do amor de Deus pelos homens. Portanto, somente o temos, o vivemos e o comunicamos em união com Cristo Jesus. O relacionamento entre os filhos de Deus deve superar suas diferenças e inquietações por meio do amadurecimento do amor agápico na vida da comunidade da fé, a igreja. Deus nos ajude, professor. Deus nos ajude a desenvolvermos, porque boas, verdadeiras e duradouras amizades não se constituem senão por meio do amor agápico. Relacionamento saudável, né, que é o tema de nossa lição, né? Fundamentos bíblicos para relacionamentos saudáveis. O amor de Deus para com a igreja. O amor de Deus para conosco. É o amor que Cristo ordena, porque Ele ordena, né? Amai-vos uns aos outros. E não é só aos crentes, não. Não é só aos salvos, não. É aos ímpios também, aos incrédulos, é aos que nos perseguem, porque ele disse, né? Foi Mateus que registrou? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Né? Mateus capítulo 5, olha o que é que Jesus diz.
né, sobre a quem devemos amar. Mateus 5, versículos 43 em diante. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amai o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, Jesus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensam vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Está aí. O amor agápico é um amor que nós devemos oferecer a todos indistintamente. E para terminar, tópico 3. Princípios para se estabelecer relacionamentos saudáveis. Ele coloca aqui 3 princípios dentre muitos. Muitos princípios que você, professor, não se apresse, não tenha pressa, o trimestre só está começando. Teremos longos 3 meses para discorrer muitos princípios de relacionamentos saudáveis, né? Tanto no ambiente familiar, eclesiástico, profissional, enfim. Muitos princípios serão abordados nas próximas lições. Nem se aveste. Por hora, basta-nos esses 3, que são respeito, ética e alteridade. Respeito, como diz o ditado, né? É bom e todo mundo gosta. Tem um texto de Pedro que eu quero ler para você. 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17, ele diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honram o rei. Percebeu aí? Tratem a todos, versão NVI, que é uma das minhas preferidas. Tratem a todos com o devido respeito. A todos. Indistintamente. Sejam os irmãos, seja Deus, seja o rei, ou aos que exercem poder de autoridade. Então, respeito, né? Sem respeito não há qualquer relacionamento. Sem respeito não há amizade, né? Amigos que se maltratam, que se ofendem, que xingam, né? Que pronunciam palavrão, que não respeitam a diferença do outro, né? Que praticam bullying, a violência psicológica, né? Que violenta o próximo por uma deficiência que ele tem, por um jeito de falar, por um jeito de vestir. A gente não pode praticar isso. Esse tipo de desrespeito, de bullying, de violência psicológica, esse ultrapassar o limite, o direito do outro, né? Não pode existir na família da fé. Não pode existir entre nós. O texto bíblico é claro. Pedro diz: tratem a todos com o devido respeito. E aí vem ética, que é um outro ponto importante, né? É saber portar-se. Ética diz respeito às normas de conduta, né? É saber portar-se em relação ao outro, né? É saber tratar bem o outro publicamente. É saber tratar bem o outro em privado, né? Tem um texto de Provérbios que eu quero ler para você, que fala justamente sobre pessoas que não têm ética nas relações sociais. Ó. Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Olha o que é que diz aí, Provérbios 11, 13. Diz assim, olha: quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Bons amigos têm ética. Ele sabe ouvir aqui e guardar aqui, né? Ele não sai falando, né? Olha, você é meu amigo, tá? Eu vou contar uma coisa pra você, mas por favor não conta pra ninguém. Aí, infelizmente, esse amigo não tem ética, aí chega para o outro amigo dele e diz: ó, eu ouvi uma coisa de um amigo meu, não devia contar pra você, mas eu confio em você e vou te contar. Por favor, não conta pra ninguém. Esse amigo que você contou agora, ele também tem outros amigos íntimos. Vai chegar pra ele: olha, eu recebi uma coisa de fulano, ele me pediu pra guardar segredo, mas você não conta pra ninguém, não leva dentro. E aí, essa coisa de não conta pra ninguém, não conta pra ninguém, daqui a pouco tá a cidade inteira sabendo do caso de alguém que pediu que se mantesse segredo, se mantivesse segredo, né? Tá aqui, olha, o que muito fala trai a confidência. O amigo verdadeiro, ele tem ética, né? Ele sabe ouvir, ele sabe se calar, ele sabe guardar segredo, ele sabe se relacionar com as pessoas, ele trata o patrão como patrão. É amigo, mas é patrão. O pastor da igreja, muito íntimo, muito amigo dele, mas é pastor. Ele chama de senhor, pastor, né? Não chama de você, de tu. Tem jovem que precisa entender isso, viu, professor? Tem jovem que precisa entender: ah, mas o pastor é muito amigo, pastor não tem essas besteiras com ele. Cuidado, viu? Pastor deve ser tratado como pastor. É senhor, é pastor, viu? Os mais velhos, os líderes do conjunto de mocidade devem ser tratados como tal. Às vezes a gente confunde as coisas, né? Às vezes a gente confunde as coisas. Nessa coisa de amizade, a gente desce o nível, desce o respeito. Para com isso.
Os discípulos, né, os discípulos de Jesus e os judeus costumavam chamá-lo de mestre e senhor. E Jesus ele disse, olha, vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem porque eu sou. Ele diz, eu não vos chamarei mais de servos, de amigos. Mas os discípulos nunca deixaram de chamar Jesus de Senhor. Veja que lá nas cartas apostólicas, veja que os apóstolos sempre se referem a Cristo como Senhor, mesmo aqueles que eram da família de Jesus. Mesmo os que eram da família de Jesus, como Tiago. Tiago, né? Vê Tiago. Como é que Tiago, meio irmão de Jesus, se refere a Jesus? Quer ver? Vamos ver aqui se a gente acha rapidinho. Tiago capítulo 1, versículo 1. Era irmão de Jesus. Tiago 1:1. Olha como é que Tiago se refere a Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmão, chama Jesus de Senhor, porque tinha um profundo respeito por aquele que era reconhecidamente o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Então a gente precisa ter cuidado, né, irmãos? É preciso que haja ética nos relacionamentos para que eles sejam relacionamentos saudáveis. Então você, professor, vai orientar o seu aluno, ele tem que saber tratar pai e mãe direito, tem que saber tratar líderes da igreja direito, tem que saber tratar com respeito patrão, certo? Tem que saber tratar com respeito o coordenador do trabalho, o gerente, tem que saber tratar, cada um com respeito, porque tratando com respeito, com ética, respeitando-se as normas de conduta, as etiquetas sociais, né, a gente vive bem, a gente vai longe, né? Salomão já dizia, né, que aquele que sabe falar bem, com elegância, será amigo do rei. Está lá no livro de Provérbios, né? Salomão dizia, aquele que sabe falar e se portar com elegância, será amigo do rei. Ele alcança posições de destaque. Mas a pessoa que não tem ética, que não tem pudor, que não sabe tratar as pessoas com devido respeito, essa aí não vai desfrutar de absolutamente nada. E para terminar, alteridade. O que é alteridade? É bom que você, professor, dentro dessas palavras que nós não estamos muito acostumados, você sempre consulte o dicionário, ou o dicionário impresso que você tem em casa, mesmo aqueles escolares, né? Dicionário escolar, né? Ou então na internet, todo mundo tem internet hoje em dia, né? Digita aí no Google, alteridade, não precisa nem digitar mais nada, é só digitar alteridade. Vai aparecer ali um monte de conceitos de alteridade para você. Um deles é, por exemplo, alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro, na relação interpessoal, com consideração, identificação e diálogo, respeitando as diferenças. É saber reconhecer a diferença do outro e dialogar com ele e tratá-lo com ele, respeitando-se esse diferencial. Né? Porque todos nós, Deus não nos fez, ainda mesmo os gêmeos, né? Que podem se parecer esteticamente, mas os gêmeos, a cada um, Deus deu uma cognição, um entendimento, uma percepção de mundo, uma compreensão de mundo diferente, né? Os gêmeos não são idênticos em absolutamente tudo. O ser humano não é idêntico. Pode ter alguém muito parecido fisicamente com você, mas as emoções, os afetos, os sentimentos, os planos, os projetos, a forma de ser e se portar é diferente. Né? É diferente. Então a gente precisa respeitar as diferenças das pessoas, colocando-se no lugar dela. Quando a gente se coloca no lugar do outro e reconhece as limitações, as características do outro, aí a gente vai fazer o que Paulo dizia tanto, né? Não lembro agora se é a igreja de Roma ou se é a igreja de Corinto. Paulo dizia, vocês que são fortes, suportem a fraqueza dos fracos. Alteridade é isso, irmãos. É dar suporte. Não é suportar no sentido de resistir. É suportar no sentido de dar suporte. Né? De ajudar, de estar ali, de não desistir, de não desanimar, de estar ao lado daquele amigo, né? Dando-lhe ajuda, apoio, dando-lhe força. Né? Então, quando nós temos alteridade, nós nos colocamos no lugar do outro, e é isso que a Bíblia nos ensina. Sabe quando é que a Bíblia nos ensina alteridade? Provérbios 27, quer ver? Vamos ver aqui o que é que diz Provérbios 27, 10. Olha o que é que Salomão diz. Provérbios 27, versículo 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. É a boa vizinhança, é a boa amizade. Não abandonar ninguém, não despreze ninguém, né? Por o jeito de ser, por o jeito de falar. Coloque-se no lugar dele. Né? Perceba que Deus tem uma forma para cada ser humano que Ele criou. E como diz aquele hino, né? Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Alteridade. O próprio Deus nos ensina, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, capítulo 2, olha como é que Paulo nos ensina a alteridade. Filipenses capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim, olha, cada um cuide não somente dos seus interesses,
mas também dos interesses dos outros. Né? É nós nos preocuparmos, não é cuidar da vida dos outros, no sentido de nos meter na vida dos outros, sermos intrometidos. É nós nos preocuparmos com o bem-estar alheio, não só com o nosso conforto, é preocuparmos com as necessidades do nosso próximo, né? É visitarmos os doentes, é procurarmos saber daqueles jovens que estão ausentes da igreja, é irmos em busca daqueles irmãos que se afastaram, é ajudarmos os missionários no campo, é contribuirmos com assistência social, é doarmos algo que pode ser doado para alguém que está necessitado, que está carente, né? É nos preocuparmos com os interesses dos outros. Aí Paulo diz no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. A versão de Almeida diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Sentimento de alteridade. Jesus, ele fez o quê? Sendo achado em forma de Deus, não aferrou-se à posição de Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se momentaneamente de sua glória, de sua majestade celestial, vestiu a roupagem humana, fez-se servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. A favor de quem? A favor de quem? A favor dele? A favor de Deus? Deus precisava fazer aquilo para continuar sendo Deus? Não. Ele seria Deus a despeito do homem. Mas ele faz aquilo porque nele há um sentimento de compaixão, de misericórdia, de empatia, de amor agape, de alteridade. Ele coloca-se no nosso lugar, sente as nossas dores. É por isso que Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Que este sentimento, professor, que houve em Cristo, haja também em nós, para que possamos desenvolver relacionamentos saudáveis. Como Jesus disse, e aqui eu encerro, o bem que quereis que os homens vos façam, Mateus 7,18. O bem que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles primeiros. Professor, Deus te abençoe. Deus ilumine a sua mente e a mente de cada um dos seus alunos no próximo domingo. Ore por mim, eu estou orando por você. Todas as manhãs, no meu período de oração aqui neste gabinete mesmo onde eu gravo esses vídeos, eu tenho apresentado a sua vida em oração a Deus. Ore por mim, para que Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo, nos conduzindo em triunfo para a glória do seu nome. Você é meu amigo. Eu sou seu amigo. Juntos, ainda que à distância, né? Porque a distância nos impede uma amizade mais próxima, mais íntima, um vínculo mais afetivo, real. Mas esta é uma bênção, né, das redes virtuais. Se por um lado as redes virtuais têm distanciado algumas pessoas, por outro lado tem aproximado outras, né? Tem aproximado as distantes, pelo menos, né? Então, que Deus nos ajude. Eu me despeço de você, já que estamos falando de amizade, né? O último versículo que eu quero ler, que encaixa muito bem dentro do tema dessa lição de hoje, né? Já que estamos falando de amizade, eu vou me despedir de vocês da forma como João se despediu em uma de suas cartas. A terceira carta de João, versículo 15, só tem um capítulo, então versículo 15. João se despedia dizendo o seguinte, e é assim que eu me despeço de vocês. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí. Deus te abençoe. Até a próxima semana, querendo Deus.